Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Conhecimentos da Humanidade. Estamos aqui hoje para falar dela, da empoderada, da demoníaca, da insubmissa de Lilith. Nada melhor. Maravilhosa! Maravilhosa! Nada melhor do que chamar a Ju aqui para falar sobre isso. Ju, hoje é dia da gente falar sobre Lilith, essa figura controversa, mas também essa deidade que está ocupando aí seu espaço nas mitologias modernas, os ritos modernos. A mulherada está adotando essa figura de Lilith aí como uma figura de poder. E hoje, então, é dia da gente falar sobre ela. Então, bora falar de Lilith. Aí já vou começar com uma pergunta. Hoje eu vou polemizar aqui, hoje eu vou fazer o do contra, mas vamos lá. Você vai dar uma de advogado do diabo, Léo? De advogada diaba, no caso aqui. E aí quero começar saber pela arqueologia, então sem a gente pegar essa figura mais moderna, mas pelo que a gente tem de arqueologia, de estudos, quem é Lilith de verdade? Da onde ela vem? Da onde surge primeiramente essa deidade, vamos dizer assim? Bora, então vamos. A gente já falou um pouquinho de Lilith, né? A gente mais rapidamente nos últimos vídeos, então se vocês quiserem acompanhar o percurso dessa história, a gente já tem conversado um pouco, mas a origem da Lilith, quando a gente faz esse estudo, essa tentativa de buscar uma Lilith original, porque a fonte maior do nosso conhecimento e do nosso desconhecimento também, de alguma forma, são os textos, principalmente os textos medievais, né? As referências medievais a ela, em que ela é nitidamente uma figura associada ao mal, né? E a gente até comentou no vídeo passado a questão dela aparecer no alfabeto de Ben Sira, então uma coisa meio cômica, meio xixi, meio piada, folclórica. Mas quando a gente vai buscar uma Lilith ancestral, uma Lilith mais antiga, as referências nos levam até a Suméria, o que combina muito com a nossa pesquisa aqui, porque a gente começou, né, essa série de vídeos falando sobre Mesopotâmia, falando sobre as civilizações do Crescente Fértil, então realoca, né, a gente no cerne dessa discussão e dessa região. Só que, Léo, isso também é uma coisa meio disputada, entende? Os assiriólogos, né, eles também vão debater se isso é uma informação correta. Por quê? Porque ali por volta do século XIX, né, segunda metade do século XIX, tivemos uma série de expedições arqueológicas na região que reencontraram, né, desvendaram novamente uma série de textos que são textos que hoje são a fonte do nosso conhecimento original, não só sobre Lilith, mas sobre Inanna, sobre Ereshkigal, sobre todas essas divindades, né? Que são os textos sumérios escritos na escrita cuneiforme, em tábuas de argila esculpidas, né? Então, quando a gente fala de uma fonte arqueológica, eu diria que talvez essa seja uma das mais antigas, mas é meio dúbia, né? Porque ela é arqueológica, mas ela também é textual, né? Ela não é exatamente pré-histórica, mas ela é o que a gente considera ali o começo da história das nações civilizadas, dos estados-nação, e ela também é uma fonte que ficou sumida, desaparecida, dormindo por muito, muito, muito tempo, né? E o pessoal teve que achar sua própria pedra de Roseta ali para fazer a tradução dos textos sumérios. E aí tem toda uma história incrível também sobre isso, o sujeito que descobriu, tirou a roupa e dançou, ele era um estagiário, né? Mas depois eu te conto essa história. Mas, assim, foi uma grande descoberta que gerou uma comoção muito grande na comunidade intelectual, na comunidade arqueológica, nos estudiosos de estudos clássicos, e aí esses textos foram traduzidos, né? Nós temos um grande assiriólogo, que é uma fonte importante hoje em dia, talvez a maior, me parece, ao menos, né? Se alguém aqui for assiriólogo e quiser ajudar nessa discussão com bibliografia, a gente aceita. Mas nós temos um grande assiriólogo, que é o Samuel Noah Kramer, e ele é o responsável por muitas das traduções desses textos, muitas das traduções do texto de Eneduana, muitas das traduções dos textos sobre Inanna, sobre Ereshkigal, e ele faz uma tradução de um texto chamado A Árvore, o Lupo, onde nós temos a primeira menção textual a
Lilith, né? Justamente associada à história de Inanna. Essa é uma das fontes, né? Agora, nós temos uma série de estátuas, por exemplo, da antiga Suméria, que também vai ser uma disputa gigantesca, porque tem gente que vai falar que é Inanna, tem gente que vai falar que é Ereshkigal, tem gente que vai falar que é Lilith, né? Eu adoro estátuas, né? Eu faço algumas compras assim de reproduções dessas estátuas, tem alguns artistas maravilhosos, e eu tenho aqui uma estátua da Inanna, mas tem uma imagem muito parecida com essa estátua que está num museu em Londres, se eu não me engano, que na legenda está falando que é Ereshkigal. E eu comprei uma reprodução de uma estátua também que o artista vendeu como Lilith, né? Só para a gente ter uma ideia, como Lilith, Inanna e Ereshkigal acabam sendo amalgamadas nesse caldeirão de divindades femininas da antiga Suméria, Acádia, Mesopotâmia, talvez esticando um pouquinho até a Babilônia em algum sentido, né? Então, eu colocaria talvez a nossa fonte arqueológica última como a antiga Suméria, né? E uma outra polêmica também que eu acho que é importante, polêmica, uma disputa acadêmica, né, gente? Uma disputa acadêmica é que tem gente que acha que o Samuel Noah Kramer ele fez um erro de tradução. Que a palavra que ele traduziu, que sonoramente parece com Lilith, na verdade seria outra coisa, seria Lilitu, enfim, né? Tem uma discussão sobre isso e que não seria uma referência a essa figura que nós, herdeiros, né, de uma Lilith abraâmica, né, das tradições abraâmicas, entendemos, mas que seria, na verdade, uma outra figura mitológica, né, da religião antiga, associada talvez aos ventos, talvez ao espírito dos mortos, talvez a esse lugar meio limiar e liminar, né? Porque aparece o pássaro anzu também, que é um pássaro que está associado a... Ele é um pássaro meio psicopompo, que está associado à viagem para o submundo, né? Para a terra sem retorno, para o Kurnugu, que é o nome da terra sem retorno, né? Na antiga Suméria, para descer do mundo dos mortos. Então é isso, né? É um nome disputado, é uma pesquisa disputada, a origem de Lilith, então vai ser disputado. Alguns colocam Lilith como essa figura da antiga Suméria. Eu tenho uma certa tendência a ficar mais aderida a essa narrativa do que a uma Lilith puramente abraâmica. Por quê? Vou explicar por que eu tenho essa tendência. Para começar, Abraão, patriarca hebreu, ele era de Ur, ele era da antiga Suméria. Então, assim, para começar, a gente tem um ancestral da região ali, né? Com então uma forte. Na verdade, ele não era. A gente chama ele de patriarca, mas o cara era um sumério, né? Exatamente. Ele era de Ur, ele era nativo da Suméria. Quando Deus vai até Abraão, na mitologia bíblica judaica, né? Vai até Abraão e fala, ler lerá, vai andando, vai embora, vai andando da Suméria para Canaã. Caso não esteja claro. Eu fico imaginando essa passagem que Deus, na verdade, estava expulsando ele. Falando, vai andando, sai fora, rala daqui. Fala daqui que você está atrapalhando o rolê do pessoal. Tem umas pesquisas super legais, assim, falando que talvez Sarai, né, que depois vai ser Sara, porque vai mudar de nome, né? Abrão se transforma em Abraão e Sarai vira Sara, né? Alguns dizem que a própria Sarai era uma sacerdotisa, né? De alguma divindade suméria, possivelmente da própria Inanna. E é muito interessante, porque a descendência de Abraão, todos eles vão voltar para a Suméria para casar com uma esposa suméria. Então, o Isaac volta para a Suméria para casar com a Rivka, com a Rebeca, que é uma figura super interessante também. A descrição dela é linda, ela é cheia de piercings, ela tem piercing no nariz, ela é toda maravilhosa. É uma personagem interessantíssima. E depois o próprio José, o Yosef, né? Yosef. O próprio José, no Egito, ele casa com uma moça que o nome dela sugere que ela também é sacerdotisa de uma deusa. Então tem um submundo, assim, né, dos textos bíblicos do que estava possivelmente acontecendo ali, que é muito mais interessante do que uma leitura mais ingênua. Mas, enfim, então a gente tem esse lugar do Abraão como um sumério, né?
Então, possivelmente uma herança forte da tradição suméria, e isso não é só uma opinião minha, assim, existe uma ampla relação entre a cultura hebraica e a cultura suméria, a cultura babilônica, a cultura acádia, amplíssima, né? E também, mesmo que o Samuel Noah Kramer tenha, sei lá, se equivocado, e o tal do Lilitu ali não é a Lilith, ainda assim, não é o que a gente entende plenamente como a Lilith, no que a Lilith se formou. Ainda assim, tem uma história do nome, do conceito, sabe? Uma história da figura, da personagem, da deusa demônia, que faz sentido. Porque se a gente vai falando só de um espírito associado ao submundo, um espírito relacionado a essa dinâmica meio liminar, um espírito do deserto, um espírito associado aos ventos, ainda que essa seja uma origem e não exatamente o que a Lilith se transforma, a Lilith vai carregar todo esse universo simbólico, todo esse imaginário simbólico. Né? Então, assim, ela aparece. E aí eu queria falar um pouco do texto da Árvore e o Lupo para vocês. E queria incentivar vocês a ler esse texto, mas também eu estou falando daqui sozinha há muito tempo, né, Léo? Quer falar alguma coisa? O que você acha que é esse lugar Não, mais teológico? Acho que as pessoas estão aqui para te ouvir mesmo, elas estão cansadas de me ouvir já. Mas eu quero pegar, na verdade, um gancho. Eu quero pegar até um gancho para você falar sobre o texto e tudo, porque e aí é onde eu quero entrar com a questão do advogado do diabo aí, porque a gente tem, né, possivelmente essas primeiras menções a ela, falando que ela era uma deusa ligada aos ventos do deserto, às vezes ela vai estar associada à melancolia, à tristeza, e até a morte dos bebês no berço, né? Então, quando o bebê morre no berço, seria a Lilith que levaria. E claro que isso para uma pessoa que perde o bebê no berço e tem uma deusa que vai lá e leva o bebê, isso a pessoa olha para isso e fala, meu, isso é horroroso, é uma deusa má, não sei o quê. Mas acho que esse é o ponto que eu queria começar. Para aquela galera daquela época, não dá para a gente querer colocar o nosso pensamento de hoje para entender como era o pensamento daquela época, porque lendo alguns textos antigos, lendo principalmente a forma como o povo se comunicava com as deidades, não é o jeito que a gente tem hoje. Primeiro que, assim, existia uma devoção, mas não era uma devoção fanática, como a gente tem hoje. Ai, Deus, pelo amor de Deus, vou me ajoelhar aqui, faz o que for da tua vontade. Todos os textos antigos que a gente olha, é uma relação meio que de troca. Ô, deidade, manda aí o que eu quero, que se você não mandar, não vai ter devoção aqui não, entendeu? Então, esse seria o primeiro ponto. E o segundo, o quanto não tinha essa coisa que a gente tem de uma deidade que traz a melancolia, ela é má. Tinha aquela coisa, a melancolia é algo que existe. É uma criação dos deuses, divina, do que quer que seja, e tem alguém que toma, só tem alguém que toma conta disso, que representa isso. Então não tinha essa coisa de uma associação com uma imagem de um demônio, como a gente tem hoje como um demônio. Claro que às vezes a gente pode ter até uma representação ali, como Kali, por exemplo, né? Para um incauto, quando olha para Kali, vai olhar e falar, meu, isso é um demônio. E, na verdade, é uma deidade que tem toda uma questão de limpeza de ego, destruição de ilusão, de apego, que são bases ali de práticas dos Vedas, né, dentro do hinduísmo. Então, toda uma visão diferente que a gente tem. E talvez olhar para a Lilith desse jeito, inicialmente, porque, enfim, aí entra a parte que eu queria chegar, né, o ponto que eu queria chegar. Que tem muita gente que fala, não, Lilith era um demônio, e hoje as mulheres adoram um demônio só porque ela ganhou camadas simbólicas ao longo do tempo, mas em essência ela não deixa de ser um demônio. E claro, né, a gente está falando no sentido demônio, no sentido de demonizar a imagem dela, literalmente, né? E aí, enfim, dentro disso tudo que você está falando, a gente mal tem uma ideia de origem mesmo dela, né, de quem ela é. Então ela acaba sendo uma construção mesmo ao longo dos séculos que se torna essa imagem. Então, talvez quem está fazendo hoje uma devoção a Lilith está trazendo esse pacote inteiro, né? Porque se é uma construção de... E aí, aí vamos lá, vamos chegar na minha pergunta. Então, acho super importante a gente, as mulheres hoje terem uma figura de um escape da sociedade.
um escape no sentido de que é uma mulher insubmissa, é uma mulher que foi demonizada, né, como tantas outras foram, mas foi porque não se curvou a uma tirania de um Deus ali, mas ao mesmo tempo ela também carrega com ela essa energia de melancolia, de tristeza, da morte ali dos bebês, que a gente pode entender isso como simbolicamente processos natimortos, criatividades que não vão ter o seu potencial expresso. E como é que a gente casa tudo isso numa entidade tão antiga, com tantas leituras, tantos símbolos e algumas até que beiram quase a contradição, né? De um empoderamento do feminino, que tem essa coisa do criar, do potencial criativo, mas ao mesmo tempo tem um lado ali que mata o potencial no berço, entendeu? Transformando uma coisa natimorta. O que você acha? Nossa, bom comentário. Boa colocação. Falei para o caramba, né? Mas e aí, o que você acha de tudo isso? Boas perguntas, né? Boas perguntas, às vezes, são melhores do que as respostas. É isso, né? O que nos faz pensar, a gente não necessariamente chega numa conclusão, mas a gente pensa sobre isso. Olha, eu vou começar pelo seguinte. O cristianismo, ele cria uma mudança paradigmática na relação de devoção absolutamente revolucionária e inovadora. É realmente uma coisa muito nova que acontece com o cristianismo, que é a ideia de que Deus, ele é absolutamente bom. Assim, que ele, na sua totalidade, é o que a gente identifica como o bem. Tá? O que a gente identifica como o bem. Tá? E ele sendo uma personificação, uma materialização, ainda que seja metafísico, talvez, né? Mas, assim, ele sendo, né, essa personificação daquilo que é totalmente bom, a gente vai precisar explicar o mal de alguma outra forma. Né? Porque é muito comum nas mitologias, né, nas narrativas sagradas, a gente já fala mitologias com todo respeito e amor, que eu amo mitologia, tá? Mas, assim, nas narrativas sagradas da antiguidade, é muito comum que os deuses, inclusive o Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, assim, é muito comum que a gente o coloque na categoria, a gente que estuda o coloque na categoria de um Deus anamastésico. O que é isso? Né? É um Deus que ele não obedece o nosso entendimento de moralidade. Tá? Ele não é só bom e mal. Essa é uma maneira de explicar. O bem e o mal estão ali contidos. Essa é uma maneira de explicar, mas eu gosto de pegar uma expressão do Nietzsche, né, que eu acho que fica mais correto mesmo. É um Deus que está para além do bem e do mal. Assim como os deuses gregos, assim, enfim, como outros deuses, né? Estão para além do bem e do mal. Eles não obedecem à moralidade humana, né? E aí, se Deus está para além do bem e do mal, coisas boas acontecem, graças a Deus. Coisas ruins acontecem, vamos apaziguar Deus de alguma forma, né? Vamos entender o que está acontecendo, porque Deus é responsabilizado também pelo mal. Né? Como você falou, Léo, a relação entre o humano e o divino era diferente, né? Então, um exemplo que eu adoro, que é o exemplo de Jacó, que vai ser renomeado e vai ser nomeado depois de Israel, né? Qual é a cena que marca a mudança de nome? Quando a gente ganha um novo nome, alguma coisa mudou, né? Então, qual é a cena que marca a mudança de nome de Jacó para Israel? Ele luta com Deus. Eles têm físico. O anjo na porrada, né? Então, o anjo é uma interpretação estranha, porque não é o anjo, é Deus. Muitas vezes no texto bíblico, a palavra ruach, que é o espírito, né, vai ser traduzida como anjo, como um anjo de Deus, mas esse sentido está equivocado. Né? Se a gente for no hebraico, o sentido muito mais provável, muito mais próximo, é que Deus foi, né? O Espírito de Deus foi até ele. Né? Não um anjo de Deus, porque um anjo de Deus é uma outra entidade. O Espírito de Deus é Deus. Né? Então,
Então Jacó luta com Deus, uma luta física, uma porrada, entendeu? E nessa porradaria ele ganha, né, um outro nome, o que vai representar uma mudança bastante significativa, que vai ser o nome, depois que vai ser o nome da nação de Israel. Né? Então é um nome muito importante. Então por que eu estou trazendo isso? Porque assim, no cristianismo isso vai mudar. Tanto que as pessoas falam brincando, eu acho até assim, um pouco leviano, mas falam brincando, tem um fundo de verdade, que é assim, o Deus do Velho Testamento é mau, o Deus do Novo Testamento é bom, né? Bom, ok, entendo o ponto, né? Mas a gente tem aqui esse processo de que Deus ele vai ser associado plenamente à categoria de luz. E aí a gente vai ter que ter um diabo, né? A gente vai ter que ter alguma justificativa para o mal. Por quê? Porque os bebês morrem. Os bebês morrem. Né? Que bom que menos agora do que, sei lá, na Idade Média, na Antiguidade, mas os bebês morrem no berço, os bebês, né? Porque as pessoas ficam doentes, porque as colheitas, né, são perdidas, porque coisas trágicas acontecem, porque ventos sepultam cidades, porque, enfim, porque as pessoas ficam melancólicas, ficam deprimidas. Essas coisas, elas são, absolutamente. Elas fazem parte da realidade. Porque a realidade é anamastésica. O cosmos é anamastésico. O mal acaba sendo, muitas vezes, uma perspectiva. Não estou falando da moralidade humana, mas, assim, doença, morte, será que isso é o mal? Estamos todos sujeitos a isso necessariamente, absolutamente, né? Estamos sujeitos a isso. Então, quando a gente tem esse processo, uma divindade ou uma entidade, né, que talvez estaria associada a esse elemento, a essa parte da experiência, vai ser identificada com a dimensão do mal. Porque tudo isso, toda essa parte da experiência, vai ser identificada com o mal. Né? Então, por isso que eu falo que Lilith, ela vira assim, esse ser plenamente demoníaco, maligno, no contexto do misticismo medieval cristão. Claro que ela não é uma figura criada no cristianismo, ela antecede o cristianismo e ela já tem, sim, os seus contornos de sombra, eu diria, né? Mas no medievo, principalmente ali no final do medievo, né, nos últimos séculos que vão vão criar os tribunais da Inquisição, a caça às bruxas, essa coisa toda, final do medievo, começo da modernidade, é um pouco disputado também, tudo é disputado, né, gente? Mas, enfim, eu falo isso porque alguém vai no comentário e fala, nossa, essa professora não sabe nada, ela não sabe que a Inquisição aconteceu no começo da modernidade. Sim, é porque tem uma disputa do que marca o fim do medievo e o começo do moderno, né? Mas as pessoas não sabem que rola rinha de acadêmico com essas coisas. Rola rinha de acadêmico, tipo, coisa, exatamente, rola rinha de acadêmico. A data do início da modernidade ela é disputada, né? A gente convencionou ali 1453 como uma... Mas tem vários acadêmicos que não concordam com essa data, né? Vão colocar essa data mais para frente. Pois é, porque o que marca, afinal? O fim da cultura medieval? É o fim do feudalismo? É o quê? A Revolução Industrial certamente é absoluta enquanto modernidade. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Mas o meu ponto é, naquele momento, né, no final do medievo, começo da modernidade, esses séculos de Inquisição, de caça às bruxas, nós temos uma histeria coletiva com a questão do mal. Sabe, as pessoas estão em pânico absoluto. E a gente tem que... Foi o que você falou, Léo. A gente tem que ter um certo cuidado de não sermos anacrônicos. As pessoas tinham medo, né, gente, de ir para o inferno para sempre, como uma realidade absoluta, né, do destino das suas almas. Então, assim, as pessoas tinham um pânico absoluto do que foi associado ao mal, inclusive a sexualidade. A gente fala muito das bruxas e da violência cometida contra as mulheres, os assassinatos das mulheres, a gente tem que falar muito disso mesmo, mas eu queria só dar uma informação, que eu acho que é uma informação importante e curiosa, é que os homens também ficavam em pânico em relação a esse mal, e nós temos vários casos de homens que fizeram autocastração, violência genital contra eles próprios, por medo de pecar.
Entende? Aí a gente pode pensar, caraca, pode, sei lá, rir de nervoso, mas é de um sofrimento psicológico, né? Você fazer isso com o seu corpo, com o seu erotismo, a sua sexualidade, o seu desejo, por medo de ir para o inferno, sabe? Então a questão do mal, por isso que eu falo que foi uma histeria coletiva, porque foi real, as pessoas estavam absolutamente em pânico. As pessoas estavam em pânico. A propaganda do mal deu muito certo. Deu muito certo. E aí, nesse sentido, Lilith é um demônio, com tudo de terrível que a gente coloca na categoria de demônio. Agora, a história dessa entidade, dessa divindade, é diferente. Ela é diferente, certamente. E aí a gente pega o gancho para falar da árvore e o lupo, né? Mas eu não queria deixar uma pergunta sua sem resposta, que foi a questão do procriar, né? A gente tem a força da reprodução dos corpos femininos e a Lilith sendo uma assassina de crianças, né? Responsável pela morte dos bebês, e as mulheres hoje numa prática devocional, né, em relação a isso. Eu queria só dar os meus 2 centavos quanto a isso, porque eu acho que é uma excelente pergunta, porque é o seguinte, quando a gente fala de força criativa, né, força, né, de criação de vida, de coisas novas, de mundos novos, a gente pode imediatamente ir para a ideia da reprodução da vida. O útero, a geração dos filhos, a maternidade, tudo isso, né? E certamente temos aí algo muito, muito, muito poderoso. Feliz Dia das Mães a todas, né? Mas, ao mesmo tempo, Feliz Dia das Mães foi Dia das Mães agora esse domingo, tá? Então, acho que a gente vai postar esse vídeo um pouquinho para frente, mas com atraso, Feliz Dia das Mães. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui um outro aspecto do que a gente pode entender como força criativa, que não necessariamente é a reprodução. Eu posso usar a minha força criativa para criar um livro, para criar uma escola. Eu posso usar a minha força criativa para criar um projeto, para criar sei lá, né, uma pesquisa, uma obra de arte, uma empresa, né, o que quer que seja, né? Eu posso usar essa força criativa de maneiras que não sejam apenas, né, a reprodução da vida. Eu posso reproduzir ideias, né? O Sócrates ele falava que ele era um parteiro de ideias, né? A maêutica socrática é fazer o parto de ideias, não o parto de crianças. Então a gente pode, né, partejar, né, muitas coisas, muitas coisas. E a força reprodutiva dos corpos femininos, dos masculinos também, obviamente, mas a questão do gerar, do parir, né? Das crianças nascerem dos corpos das mulheres, esse elemento sempre foi um elemento de muita força do feminino e, paradoxalmente, o maior elemento da sua subjugação, da sua opressão. As mulheres foram escravizadas, submetidas, objetificadas, coisificadas por conta, né, da sua potência reprodutiva. Então, os corpos das mulheres foram trancafiados, domesticados, aprisionados para que a linhagem patrilinear fosse resguardada, por exemplo. Né? As mulheres foram colocadas em posição de reprodutoras dos filhos dos regentes do Estado ou dos filhos da classe trabalhadora, que seriam os trabalhadores do Estado. Ok? Né? Então, a fonte do seu poder também é a fonte da sua opressão. Então, eu acho que quando hoje as mulheres se conectam de alguma forma, ficam aderidas de alguma forma a Lilith, simbolicamente, pelo amor da deusa, tá? Simbolicamente, né, a recusa da reprodução, né, de alguma forma, pode ser uma liberação, né, uma libertação para a agência criativa em outras esferas da vida. Né? E aí, gente, é aquela coisa, né? Para um mamífero adulto saudável, não querer reproduzir, a gente está falando aqui de um nível de trauma muito grande. Né? E eu não estou falando do mamífero como um indivíduo, eu estou falando assim, o nosso tempo, o espírito do nosso tempo. Né? Muita gente está optando e está deliberadamente fazendo tudo o que pode para evitar a reprodução. Então, a gente está falando de um trauma multigeracional que chegou aqui na nossa vez
E ele não é um trauma. A gente não lida com um trauma de tal modo que a gente tem que olhar para o trauma e falar assim: como é que a gente vai fazer então para as pessoas quererem voltar a reproduzir? Não é assim que se faz, não é assim que se lida, né? A gente tem que olhar e falar: o que aconteceu? Qual que é a história desse trauma? Então, as mulheres não querem mais reproduzir, elas estão recusando a reprodução, elas querem direitos reprodutivos. O que as mulheres querem fazer? As mulheres querem escrever, querem criar, querem ler, querem pintar, querem fazer os seus negócios, querem fazer as suas coisas. E isso é o uso da energia reprodutiva na forma insubmissa que a Lilith representa. Então, eu acho que esse vínculo que as mulheres estão fazendo hoje em dia com Lilith é nesse lugar. E não me parece nada paradoxal se a gente tiver essa leitura, essa sofisticação no olhar. Né? Eu acho que é Mas aí a gente está falando de a gente está falando de uma ressignificação simbólica, né? Sim. Completa, né? Porque a gente está saindo de alguma coisa que talvez para os povos antigos fosse literais, né? Ela mata os bebês. Ponto, isso é literal, né? Não era metafórico, né? Ela mata. A gente que está tentando trazer aqui uma ideia, mas eu acho interessante isso que você trouxe, né? De simbolicamente ser uma forma de matar o bebê no berço, ou seja, né, no sentido simbólico dele não existir, mas ao mesmo tempo não mata o impulso criativo. A libido ela está sendo só colocada em outros lugares, né? E talvez até até no próprio resgate da própria espiritualidade, para ser uma espiritualidade mais conectada com o sagrado feminino, com uma estrutura de uma força criativa, libidinal, que não depende exclusivamente da procriação, mas que pode estar sendo colocada em vários lugares diferentes de criatividade, né? Uhum, perfeito. Olha como você vinculou com a historinha do alfabeto de Ben Sira, né? Ben Sira. Você falou em libido, né? Você falou em libido. A gente está falando de morte e agora a gente está falando de vida, né? E a Lilith lá, o que ela faz, né? Ela recusa a submissão sexual. A gente pode interpretar isso simbolicamente também como uma recusa de uma sexualidade apenas para fins reprodutivos. Ela quer ficar por cima. Ela é erotizada, ela é libidinal, mas essa libido não vai ser para reproduzir a linhagem de Adão. Não será. Né? Não será para isso. Então, é claro que é simbólico, né? E, gente, é claro que os antigos eles tinham uma relação muito mais material, objetiva com a divindade do que a gente tem, né? Acho que a gente trabalha muito com o campo do simbólico, assim. Então, eu tô trabalhando no campo do simbólico, numa ressignificação simbólica, sim, com certeza. Mas ainda assim, eu acho que essa grande figura maligna, né, completamente maligna, é uma figura medieval. Porque se a gente for para a Lilith da Árvore e o Lupo, vamos falar da Árvore e o Lupo um pouquinho, só um pouquinho. Só porque eu estou prometendo desde o último vídeo, né? Eu não queria deixar vocês na mão. Quando a gente fala da Lilith da Árvore e o Lupo, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma história que se passa no começo do mundo, né? A protagonista da história é a jovem Inanna. A Inanna é a aparição mais jovem da deusa, uma deusa bem jovenzita. Eu até, quando eu vou dar aula sobre isso, eu falo que ela está ali no aspecto Coré dela, né? Ela ainda não está no aspecto Perséfone, ela está no aspecto Coré. Então, essa jovem deusa andando pelo mundo, que ela vai pegar do rio Eufrates uma árvore que estava boiando no rio, que é a primeira árvore do mundo que ela vai pegar e vai plantar, que é a árvore o lupo, né? E a jovem Inanna cuida da árvore, então ela planta essa árvore no seu jardim, ela cuida da árvore, ela dá toda a atenção da árvore para a árvore crescer forte, para a árvore crescer linda. É a primeira árvore do mundo. E a Inanna, o que ela quer fazer com essa árvore? Também algo do reino da ação, do simbolismo dela. A Inanna, ela quer, com a madeira da árvore, construir uma cama, porque a Inanna também é a deusa da sexualidade, da sensualidade, do erotismo, do amor. Né? Então ela quer construir uma cama e ela quer construir com a madeira da árvore um trono, porque ela também é a deusa do poder político. Né? Então ela quer construir com essa matéria, dessa natureza fundamental, uma cama e um trono. Né? Então ela quer empregar a técnica sobre a árvore. Tá? E aí ela vai fazer tudo isso, vai ter todo esse processo, e em determinado momento, três criaturas se apossam da árvore e impedem Inanna de fazer a sua cama e o seu trono.
E essas criaturas são o pássaro anzu, que é um pássaro associado, pássaro meio psicopompo, associado a essas viagens ao submundo, com os seus filhotes, ele faz um ninho na copa da árvore. Uma serpente, olha que interessante, Lilith, serpente, árvore no jardim, de novo, né? Uma serpente que o texto diz que ela não pode ser encantada, não pode ser enfeitiçada, não conhece encantamentos, mas não conhece no sentido de que ela não é afetada por aquilo. Então, ela é uma serpente imune à magia, digamos assim, né? Uma serpente que não pode ser enfeitiçada, se apossa da árvore, e uma donzela negra, ou uma donzela escura, ou uma donzela sombria. Também temos aí disputas de tradução. A Lilith, ela tem a pele escura, ela é uma representação de uma sombra simbólica, também é algo da rinha de acadêmicos, né? Mas temos aí uma donzela escura, né? Lilith, que se apossa da árvore. Então, o pássaro, né? O ar, o elemento do ar e o elemento do submundo, a serpente, quitônica, imune a encantamentos, tá? E a donzela Lilith. Nós temos essas três figuras que se apossam da árvore e que Inanna, então, ela não tem nada que ela possa fazer, ela chora. Né? Ela chora porque eles se apossaram da árvore. E aí eu brinco que é isso, né? Ela é a primeira ativista ambiental, a Lilith, né? Porque ela entra ali na história. Tudo bem, ela vai impedir Inanna de fazer a sua cama e o seu trono. Essa é uma maneira de ler a história, com certeza, mas ela também vai preservar a primeira árvore do mundo, né? E ela está ali numa posição que é uma posição muito clássica a ela, principalmente quando ela vai ser associada depois aos ventos do deserto e tal, ou às tempestades marítimas também, que é de uma natureza que não se presta, né? Uma natureza selvagem, uma natureza insubmissa, que não se presta às instituições humanas, né? Do governo, da política ou do amor, né? Se quer fazer amor, você não precisa de uma cama, você não precisa de um trono, a gente precisa de uma árvore, ela é mais importante. Então, essa é uma maneira também interessante de fazer essa leitura, né? É uma força da natureza que está resistindo a certos processos civilizatórios com os seus aspectos positivos e também negativos, né? Então, eu acho que tem alguma coisa nessa Lilith mais primordial, meio parecida com talvez a Tiamat, sabe, Léo? Meio parecida com a Tiamat. Não é que ela é má, né? Mas ela é uma força primordial da natureza, que ela está resistindo a certas produções técnicas humanas. E aí a gente tem, hoje em dia, o distanciamento para ver a encrenca enorme que nós nos metemos por conta dos nossos delírios técnicos, né? Técnicos, tecnológicos, e o problema, né, que o mundo natural se encontra por conta dos nossos delírios narcísicos tecnológicos. Então, eu acho que ela, arquetipicamente, é muito positiva, na verdade. Muito poderosa e muito positiva. E essa coisa do demônio mesmo é mais medieval. É legal da gente ouvir toda essa história. Tem uma deidade no Egito que passou pela mesma coisa, assim, né? E, enfim, é uma deidade masculina, não é feminina. Mas eu acho que quando a gente está falando de força da natureza, de deidade, eu acho até que, até pegando um gancho do que você falou, eu acho que é muito narcísico nosso querer dar um gênero para aquilo, né? Dizer que aquilo é feminino, masculino, né? É o máximo do nosso narcisismo da tentativa de personificação de uma força. Mas Set é um deus que no Egito, ele é um deus que, dependendo da época que você estuda o Egito, ele tem uma função completamente diferente. Então, assim, primeiro, ele é o grande deus dos egípcios, porque historicamente os egípcios viviam onde é o Saara, e ali tinham rios, lagos, florestas, e aquilo foi secando, e conforme foi secando, Sete, aquilo começou a virar um deserto, Sete virou o deus mais importante, porque ele era o deus do deserto, dos ventos do deserto, muito parecida a história, né? Daquela coisa de matar também o que não serve. Só que para os egípcios, ele era um deus, então, que a gente tinha que tomar cuidado, porque a gente tinha que adorá-lo, né? Tinha que ter uma relação ali de amizade,
porque senão ele matava todo mundo. Então, de vez em quando alguém morria, mas eles entendiam que aquela pessoa que morria é porque a pessoa já estava fraca, velha, sei lá, não ia sobreviver no deserto. E até eles chegarem no Nilo, esses povos pré-históricos, até chegarem a encontrarem o Nilo, Sete era o que dava alimento, era o que fornecia os animais no deserto. Ah, apareceu um animal no deserto, foi Sete que mandou para a gente, porque como é que apareceu um animal no deserto, entendeu? Então, ele era. Só que quando chega no Nilo e começa a abundância do Nilo, aí a gente tem o mito de Osíris e Sete. Aí tem a inversão. Sete passa a ser o mal, o invejoso, que está com inveja do irmão, porque agora o irmão é a inundação do Nilo, é o deus da agricultura, é o deus que traz comida em abundância para os egípcios, e aí ele fica incomodado com isso, ele passa a ser um deus completamente do mal, tanto é que ele mata, ele esquarteja Osíris, né? Depois ele entra em guerra contra Horus, que é o filho de Osíris, aí Horus vence, e aí os faraós passam a ser a representação de Horus na Terra, e Sete vai ser sempre um deus temido e mantido fora, porque ele é o deserto. Então é aquela coisa, o povo egípcio agora conheceu o que é bom, não quer voltar para o deserto. Mas mesmo assim, a gente pega depois cultos ali em determinadas épocas, mesmo após o advento de Osíris, em que Sete ainda é adorado em alguns lugares, né, como um deus ligado à guerra. Então, quando o Egito tem que ir para a guerra, no deserto, é Sete que é adorado, sacrifícios são para Sete, porque fala, ó, cara, ajuda nós aí, porque a gente vai pegar os hititas na porrada lá, e a gente precisa de uma ajuda sua aí. A gente vai pegar os Ixos na porrada, vai pegar os núbios na porrada, então ajuda a gente aí. Então a gente acaba tendo esse tipo de coisa, que acaba sendo bem conveniente, né? Ó, você é o Deus que eu não quero voltar, porque eu não quero voltar para o deserto. Mas quando eu for para a guerra no deserto, a gente vai mandar umas oferendas para você aí, para você ajudar a gente. E me parece que Lilith acaba passando muito por isso, né? De ter essa coisa meio dúbia, né? De ter uma parte da galera que fala, não, isso aqui demoniza, né? Principalmente na Idade Média, mas a gente tem ali, pelo menos, essa imagem preservada que, inclusive, chega até nós. E quando chega até nós, é redescoberta, ressignificada, e aí, através disso, criado um culto moderno, vamos dizer assim, né? Porque esse culto provavelmente que a gente faz hoje não deve ter nada a ver com o culto antigo, mas o culto moderno, em que ela passa a ser uma deidade em que se torna um símbolo do feminismo, né? E a gente está vendo agora muito Hecate, né? Hecate agora está, acho que a entidade feminina que eu vejo, pelo menos na área pagã, né? O pagão, o cultista, impressionante, né? Eu fico impressionada como ela veio chutando pau da barraca, forte, né? Veio com tudo, né? Impressionante. Eu acho que a gente criou uma cultura de déficit, né, com relação a imagens para as mulheres, para os negros, né? A gente viu o sucesso que foi quando a Marvel lançou o filme do Pantera Negra, né? Quando tinham crianças negras que não tinham um herói ali da geração delas para elas se identificarem, e o quanto aquilo foi um sucesso estrondoso, né? Não para todo mundo que gosta, né, enfim, de super-herói, mas quantas crianças viram ali naquela mitologia da Marvel um herói que elas conseguiram se identificar. E eu acho que o quanto as mulheres passaram tanto tempo numa sociedade que tem um Deus que deveria ter sido entendido como um Deus assexuado, agênero, né, completamente, porque é a ideia primordial dessa deidade, mas que sempre foi associada à ideia de um velhinho barbudo lá em cima, o pai, né, a palavra pai sempre usada, né, o tempo todo, né, e isso, óbvio, vai remeter ao masculino e vai criar uma falta de figuras femininas, né, então aí a gente vê Hecate, a gente vê Lilith, a gente está vendo agora um movimento surgindo dentro das religiões afro, eu não vou nem falar o nome, mas com as entidades ancestrais que estão ligadas à ancestralidade da religião, mas é um tipo de energia extremamente difícil de lidar, de mexer, e as pessoas estão até evitando de falar na internet para não virar modinha também, porque esse é o tipo de coisa que pode dar um problema muito sério. Mas, enfim, acho que é um resgate, né, de figuras antigas, e tentativa de criação de novas figuras, talvez a ressignificação seja esse caminho. E agora a gente tem um culto moderno para essas deidades, né? E dentro do que você tem visto de culto moderno para Lilith, em termos desse resgate e tudo, a gente
eu vou falar um pouco por mim, mas queria te ouvir também. Eu tenho visto assim uma variedade, uma multiplicidade muito grande. Não existe uma uniformidade, vamos dizer assim, né? Então, você acha isso válido, produtivo, com toda a história que a gente tem dela, documentada, meio que documentada em alguns níveis? Você acha que é produtivo a gente ter alguma coisa bem plural, ou o ideal seria a gente tentar uniformizar para tentar manter o contato mais próximo com a ideia essencial do que aquela deusa é? Olha, Léo, minha opinião, tá? Completa minha. Eu não considero um culto moderno a Lilith um curto. Ixi, olha o falho. Um culto, um culto satanista ou demoníaco, ou nada nesse sentido. Muito pelo contrário, eu acho que a gente está quase num lugar mais quase um elemental, assim. É um pouco a minha leitura, o que eu percebo, o que eu sinto, apesar de eu achar sim que tem. Eu acho que tem gente que vai aderir a uma estética e a um vínculo mais sombrio, mais soturno. Eu acho que tem gente que vai aderir a um lugar mais rebelde, revolucionário. E assim, eu sou a favor da liberdade religiosa. Eu acho que as pessoas elas vão ter os acessos e as conexões que elas quiserem ter e tiverem, enfim, a experiência de cada um é subjetiva e intransferível. Mas ao mesmo tempo, eu tenho certos receios com alguém que se coloca na posição de uma autoridade, assim, né? De uma autoridade investida pela deusa ou pela demônia, sei lá, depende de como a pessoa entende isso, e que vai então conduzir processos com pessoas a partir de um lugar desse lugar de autoridade, assim. Então isso é uma coisa que eu acho mais preocupante em vários sentidos, não exatamente como fenômeno da cultura, mas como uma questão de saúde mental mesmo, né? Eu acho que é perigoso. Eu acho que as pessoas às vezes elas entram em certos grupos e elas têm processos psíquicos muito desafiadores, porque a coisa é conduzida de maneira muito leviana, né? Então, eu sou muito a favor que as pessoas tenham as suas próprias conexões e seus próprios cultos e se reúnam, claro, mas em lugar de igualdade. Eu tenho sérios problemas com autoridades e hierarquias, e eu acho que Lilith é uma figura que especialmente desafia autoridades e hierarquias. Então, assim, eu diria para você não se prestar a uma relação com alguém que se coloca numa posição autoritária em relação a uma divindade que é anti-autoritária, assim, completamente completamente outro, né, ao que ela personifica e representa. Agora, acho ótimo proliferar. Eu sou uma pesquisadora, eu sou uma professora, eu fico com dó quando a coisa vira só a experiência e o contato de cada um. Eu tive essa experiência com a deusa, com a entidade. E aí a entidade me falou isso. Eu tenho as minhas reservas, não que isso não tenha o seu lugar, né? Mas eu tenho as minhas reservas com uma pessoa que se coloca nessa posição e não faz pesquisa, sabe? Não vai ver a Lilith através da história. Mas, de novo, gente, é a minha opinião. Assim, é minha opinião. É realmente. Não acho que não tem espaço para cada um ter o seu acesso. Eu acho que tem. Mas eu preciso de referência, tradição, estudo, ainda que seja para quebrar a tradição, né? Mas eu acho que, ainda que seja para antagonizar com a tradição, eu preciso de referência de tradição. Então, acho ótimo, que bom que a Lilith vem aí para todos nós como essa figura, sabe, de uma potência, de uma insubmissão, que coisa maravilhosa. Mas a Lilith não escolheu uma pessoa para ser a sua grande sacerdotisa e representante na Terra, tá? Então, é assim que eu penso. E você? E você, querido? Eu acho que depende muito justamente da deidade que a gente está trabalhando, né? Se a gente vai trabalhar, talvez, com
acho que uma deidade ali que tem dentro do seu campo ali de adoração, alguma coisa, cultos organizados, rituais feitos, como você pega, às vezes, alguns casos de alguns deuses egípcios, né, que você tem bem documentado que tipo de culto era feito, que tipo de hinos eram cantados. Eu acho que você criar ali uma estrutura em cima disso, que pode ser ou não religiosa, né? A gente tem, por exemplo, vou pegar o Egito como exemplo, a gente tem o quemetismo, né, que é um movimento neopagão de reconstrução egípcio, e o quanto esse movimento, ele é um movimento em que a gente vê pessoas ali dentro do movimento que tem um fundo prático, só, individual, íntimo, mas tem gente que está fazendo um reconstrucionismo religioso mesmo. Então, acho que nesse ponto, quando é um reconstrucionismo religioso, um neopaganismo, acho que até faz sentido a gente respeitar a tradição, desde que a gente consiga também adaptar essa tradição para os dias de hoje, né? Porque tem rituais lá que os egípcios faziam que não dá para a gente fazer hoje, né? Tipo, mata um carneiro cada semana, tipo, talvez em alguns âmbitos religiosos você consiga, em outros não. Práticas como hinos a Ra, que você tem que levantar 6 da manhã, 9, meio-dia, 3 da tarde, 6, você tem que, todos esses horários você tem que fazer uma oração, olhar para onde está o sol e fazer uma oração para o sol. Talvez isso não seja muito prático nos dias de hoje, né? Para fazer todo dia isso. Então, eu acho que, assim, vale a pena, nesses casos, manter a tradição, adaptando para os dias de hoje, mas acho que casos como entidades como Hecate, Hecate ainda tinha ali uma organização religiosa, né? Sacerdotal, mas a gente não sabe como era direito. A gente não tem noção disso. Então, acho que quando a gente pega isso, quando a gente não sabe, ou até entidades como Lilith, que não existe um culto a Lilith organizado, né? Eu acho que a gente acaba tendo que estudar a divindade. Eu concordo com você que tem que estudar tudo que a gente puder, tem que estudar, inclusive, aquilo que a gente não gosta sobre a entidade, porque senão a gente cria uma fantasia. Ai, não, ela é linda, ela é maravilhosa. Não, ela também era a deusa do deserto, dos ventos, e entender o que era isso para os povos antigos, contextualizar, então olhar o todo. Aí eu acho que a partir do momento que a pessoa entende o que é aquilo de verdade, aí eu acho que aí o culto individual ele funciona muito bem, né? Eu sempre dou esse exemplo, acho que eu já dei aqui no canal, mas eu tinha um aluno há uns 15 anos atrás que ele queria fazer uma magia, ele queria usar Anubis na magia. E eu perguntei para ele qual Anubis que você vai usar. Ele, como assim, qual Anubis? O deus egípcio, Léo, você não conhece? Eu falei, conheço. Só que é um deus que, dependendo da época que você vai pegar ele tem uma função totalmente diferente da outra função. Ele começa como um deus do deserto que come corpos, né? Até ele se tornar um deus civilizado, de um povo civilizado, que aí ele vai se tornar, ele vai passar do Deus que faz a renovação da vida, porque ele come corpos, para o Deus que vai ser o Deus da morte, para o Deus que vai ser o Deus da mumificação, para o Deus que vai ser o Deus que vai levar os espíritos para Osíris e fazer o julgamento dos mortos. Assim, a função claramente muda de um Deus que está comendo corpos para renovar para um Deus agora que controla o julgamento para ver se você vai ou não poder chegar a Osíris. Então, você está falando de uma força de renovação, depois de uma força de ordem, de ajuste ético e moral de uma sociedade. E aí eu falei para ele, cara, nunca faça magia para uma deidade, ainda mais uma deidade antiga, ou faça um ritual que você não conhece o que é essa deidade, ou a história dela, né? Então, acho que se a gente conhece e domina bem a história, aí a gente tem uma possibilidade de fazer um culto sagrado, íntimo, dentro de casa, ou até com um grupo de pessoas, desde que a compreensão ali, o entendimento daquela entidade seja realmente feito, né? E não seja só uma imagem fantasiosa. Ah, não quero saber dessa história de Lilith no deserto, de Lilith não sei onde, de Lilith isso, eu só quero saber da Lilith em submissa. Então, aí fazer esse recorte muito específico da deidade, eu acho que isso é perigoso, né? Porque, sei lá, você tá comendo alguma coisa que tá contaminada e achar que só porque você tirou a parte do bolor ali do pão, o resto do pão tá bom, entendeu? E aí você tem que levar em consideração que aquele bolor ele tá presente naquele pão também. Então, levar tudo isso em conta. Boa, eu gostei muito disso, né? Porque se você adorar a Lilith em submissa, tenha certeza que um processo de insubmissão na sua vida vai te levar para o deserto.
que você vai passar por um deserto para sair da sua escravidão, sabe? Então, é maravilhoso. Eu acho que ter a consciência, né, da intensidade do que a divindade na sua totalidade representa. Maravilhoso em submissão. Incrível. Liberdade, empoderamento, incrível. Agora, faz parte do pacto, né, você ir para o deserto, né? Voltando à referência do texto bíblico, para sair da escravidão do Egito, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto e uma geração teve que morrer para que a próxima pudesse entrar na Terra Prometida. Então, assim, não tem processo sem sacrifício, né? E aí a gente precisa entender as divindades e entidades na sua totalidade. Boa, maravilha. Mais alguma coisa que você lembre de Lilith que a gente esqueceu de falar, que a gente já não falou nos outros vídeos, não falou aqui? Léo, tem muito mais coisa. Tem a Lilith, da Inquisição, a Lilith que vai fazer referência, né, que vai ser a representação das bruxas no seu pacto com o Satã, sabe, na narrativa legal. Da Inquisição, que é um puta tema maravilhoso, mas a gente precisa de mais uma horinha para conversar. Né? E a gente acho que tem isso no nosso planejamento, né? Como a gente ainda vai avançar com essa questão das deusas do crescente fértil, a gente tem ali uma parte ali mais para frente de aula que a gente vai entrar nessa parte medieval, de Inquisição, aí, putz, aí acho que a gente pode ter uma aula só de Lilith na Inquisição, que você acha? Inquisição, isso, boa. Aí a gente retorna para Lilith, mas nesse período histórico, né? Acho que é uma boa. Boa, fica maravilha. Pessoal, esgotamos Lilith? Claro que não. Claro que não. Tem mais coisa aí. A gente convoca ela de novo adiante. Maravilha. Então é isso, gente. Ficamos por aqui com a nossa aula. 1 hora aí de aula de Lilith, bastante coisa. Mas pararemos de falar dela hoje, mas jamais pararemos de falar dela e voltaremos a falar dela futuramente em outras aulas também, que a gente vai trazer outros temas. Então é isso, Ju, se despedindo aí do pessoal. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês, pelos comentários que vocês têm deixado, pelas mensagens. Agradeço muito, muito, muito a interlocução. Eu estou anotando, tem uns comentários assim, vocês deviam falar sobre isso, deviam falar sobre aquilo, estou anotando para a gente trazer os temas, tá? Então podem entrar aí na interlocução com a gente que a gente está vendo. Léo, querido, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela sua amizade, muito obrigada pela conversa maravilhosa que a gente sempre tem. E é isso, até semana que vem. Valeu, Ju, eu que agradeço aí, para a gente é um prazer ter você aí falando e trazendo toda a tua vida de estudo em cima disso, para embasar essas coisas, né, a gente não ficar naquelas... Acho que hoje em dia a internet está vendo muito de fantasias e a gente colocar um pouquinho o pé no chão é importante, até porque se a gente tiver uma boa estrutura, um bom pé no chão, aí sim, o nosso culto, a nossa militância, o que quer que seja, vai ter uma base estrutural muito mais forte para se sustentar muito mais alto. E quando a gente cria moinhos de ventos no ar, eles não se sustentam e são derrubados facilmente, né? Então, acho que quando a gente cria uma boa argumentação, um bom estudo, isso ajuda muito a conseguir consolidar uma boa argumentação, um bom culto, o que quer que seja em cima daquela imagem, daquela força, né? Então, isso eu acho que é um trabalho importante. Agradeço de você estar me ajudando aqui a gente construir isso junto aqui. Então é isso. Puxa, eu agradeço, tá muito lindo esse projeto. Fico muito feliz. Muito bom. Beijo, Ju. Beijo, pessoal. A gente se vê semana que vem, então esfirra de amor aí para vocês. Semana que vem a gente está aqui de novo com mais uma aula sobre o sagrado feminino. Beijocas e até lá.